toda vez que eu aprendo alguma coisa nova, eu ganho alguma coisa nova para ensinar. Então, eu nunca me posicionei como um especialista em inteligência artificial, como um especialista em automação. Eu vou aprendendo. No que eu vou aprendendo, eu vou ensinando também. Eu escuto de pessoas falando assim, putz, eu ouço muito falar, nunca nem abri o ChatGPT. Como assim, eu mano? escuto também. Como assim? É tipo, literalmente uma ferramenta que vai ser essencial. Não necessariamente o ChatGPT, né? Mas assim, é essencial essa parada. Cara, na verdade, as campanhas mais geniais, elas nem envolvem orçamentos milionários, etc. Quando eu vou dar workshop, a gente percebe que as equipes que elas têm menos limitações, às vezes são as equipes que entregam algo que é menos criativo. Fala pessoal, estamos começando mais um Você Vem Sempre Aqui e hoje meu super convidado, o cara que é figura central na evolução do marketing brasileiro, fundador da agência de bolso, só deixa eu falar isso, vocês já sabem quem é, né? O cara também, ele criou aquela caixa que eu sou muito fã, eu sou um cara ali que já uso desde o comecinho daquela caixa. Ele é o criador da comunidade Me Dá um Exemplo, inclusive a gente vai falar muito sobre isso hoje. Ele é um dos 20 maiores influenciadores de marketing do prêmio iBest, palestrante do RD Summit, inclusive já participei de várias palestras dele no RD Summit, gosto muito de você, inclusive. Ele escuta Sandy Júnior, tá, gente? Entra na build lá que vocês vão ver o que eu tô falando. E ele também é escritor do livro Como Fazer Pessoas Amarem Marcas. O designer que tem dentro de mim gosta muito desse tema. Para quem não sabe, eu sou formado em desenho industrial, eu sou marqueteiro como que pode dizer, né? Eu sou marqueteiro só de carona, né? E ele também formou mais de 9 mil alunos nessas comunidades dele. Então, seja muito bem-vindo, Vinícius Gambetta. Muitíssimo obrigado, cara. Estou honrado de estar aqui. Que legal, cara. Fico feliz por você ter aceito esse convite. E a pergunta que não quer calar, tá, Vinícius? Você vem sempre aqui? Só quando você está. O cara já começou no turbo aqui, né, gente? Eu vou mudar a pergunta agora. Eu quero saber se você já usou essa cantada aqui com alguém. Puta que pariu. Cara, eu vou falar que sim, que não. Pode ser meio-meio? O podcast é teu, você faz o que você quiser. Cara, a gente já teve a nossa fase ruim, acho que já, né? Mas eu sou casado agora, a minha esposa tá me assistindo, não posso contar essa história. Justo. Brincadeira. Ô, Gambetta, cara, eu sou seu fã, cara. Eu falei isso pra você antes de você chegar até aqui. A gente trocou umas ideias ali no Instagram. Você é um cara, pra mim, hoje, referência mesmo. O pessoal da agência te assiste, segue a sua comunidade. Eu Me Dá um Exemplo, hoje tem formado grandes profissionais, inclusive eu sou um deles que tô ali, tô tentando pegar o caminho, porque é muita coisa. Mas antes da gente começar a falar do Me Dá um Exemplo, fala um pouquinho sobre como você chegou até aqui, não no podcast, como você chegou aqui como profissional. De Waze. Eu coloquei o Waze no celular. Boa. Cara, tem bastante coisa, assim. Eu tive agência de publicidade durante 7 anos. Antes de ter agência de publicidade, eu estava no ensino médio e eu desenvolvia site, assim. Eu fazia site para vender. Inclusive, eu fiz técnico de informática e aí a gente tinha a professora que ensinava a gente a fazer site. E a professora tinha, acho que o marido dela tinha uma loja de móveis, alguma coisa assim. E a professora contratou a gente, eu e o meu sócio, que ela estava ensinando a gente a fazer site, pra gente fazer o site dela. Ensinando vocês para fazer o site dela. Exatamente. Ela estava ensinando a gente a fazer site, só que a gente meio que já sabia fazer site quando a gente chegou nesse momento. E aí eu vendia uns sitezinhos ali, aqui e tal, e eu sempre gostei muito dessa parada de poder empreender. E eu fiquei com muito medo quando eu terminei ali o ensino médio e o técnico, que eu cheguei pro meu pai e eu falei, pai, pô, eu queria abrir uma empresa agora. Sei lá, a faculdade eu queria deixar um pouquinho mais pra frente. E isso você tinha quantos anos, ô Vinícius, mais ou menos? 17, 18? Caramba! Eu termino ali o ensino médio, né? Caramba! E aí... E eu tinha certeza, o meu pai sempre foi muito rigoroso com a questão de estudos, assim. Eu sempre fui um aluno ali, não era aquele aluno inteligentíssimo, mas era um aluno que ficava na média porque eu tinha muito medo do meu pai, assim, de como que ele ia reagir às paradas. E ele falou, cara, vai, tu não tem nada a perder agora. Se for pra errar, que erre agora, enquanto você ainda não tem família, enquanto tá tudo sossegado. E aí a gente pegou uma garagem, eu e o meu sócio, que tinha trabalhado comigo, a gente pegou uma garagem, porque a gente achou que ia ser história igual Google, Apple e tal, a gente achou que ia ser o máximo. Boa. Pegamos uma garagem da irmã do Gabriel, que era meu sócio na época, e aí a gente montou a agência.
E aí depois a gente conseguiu ser incubado dentro de uma incubadora de startups. Sensacional, com a nossa cara. agência, a gente foi crescendo. O primeiro site que a gente vendeu por R$50. Pô, caramba! E era muito legal que a gente cobrou R$50 e na hora que a gente foi apresentar o site pro cara, tinha que colocar o domínio. E a gente ficou com medo de falar pra ele que ele ia ter que pagar mais o domínio ainda. Então vocês usaram... A gente pagou o domínio. Sobrou quanto por esse? Era R$30 o domínio na época, eu acho. E aí sobrou 20 pra Olha gente, só só, que a gente ficou amarradão. Ótimo. A gente falou, pô, que legal, conseguimos vender o negócio. Enfim, a gente foi crescendo, a gente cobrou R$50 em site, mas no final a gente chegou a ter uma equipe ali razoavelmente grande, a gente tinha cliente pagando 70, 80 mil reais de mensal pra gente. Então a gente pegou todos os tamanhos possíveis de uma agência. Assim. Legal, cara. E você você pivotou, né, cara? Você foi para outro caminho, né? E quando que surgiu essa sua evolução dentro da agência ali, que você falou, cara, eu não quero mais agência e agora eu quero, sei lá, ser um consultor, eu quero ser um mentor. Como que foi isso? Cara, tem uma parada que eu demorei muito tempo para conseguir entender ou para conseguir admitir isso, mas eu sou um péssimo líder. Eu não sei liderar. Você acha, cara? Eu não sei liderar. E aí, vai lá, eu posso ser eu acho que eu sou um bom professor, eu acho que eu sou um bom palestrante, eu acho que eu sou um bom profissional, eu acho que eu sou criativo, mas eu não sou um bom líder. Eu não consigo cobrar as pessoas, eu não consigo ter uma equipe aqui comigo e ter que ser mais rígido com alguém, ou ter que direcionar. Às vezes eu acho muito mais fácil eu sentar e fazer do que ter que direcionar as pessoas, tudo, ter que refazer, ter que pedir alteração. Ou até chegar naquele resultado que você quer também, né, cara? Exato. Isso sempre foi um trabalho que me desgastava muito, assim. Pô, ter uma equipe grande, ter projetos, ter que lidar com os clientes, era algo que eu falava, cara, eu não quero isso, eu quero ensinar, quero trocar ideia, quero chegar num podcast, conversar com as pessoas, fazer as coisas que eu gostava de fazer. E aí a agência começou a cada vez mais me consumir. E eu percebia que a coisa que eu realmente gostava de fazer, que eu comecei a produzir conteúdo pra internet, eu comecei a fazer podcast. Eu gostava muito de fazer isso. E começou a dar certo. E começou a dar certo enquanto eu trabalhava 1 hora por dia nisso. Olha só, cara. E aí eu comecei a pegar algumas coisas, algumas planilhas que a gente tinha feito na agência e tal, comecei a vender essas paradas. E daqui a pouco tava dando o valor do meu Prolabore e eu tava trabalhando 1 hora por dia nisso. Estourando a cabeça lá no outro e falou, cara... Exatamente. E aí eu falei, cara, eu tô me estressando zero com esse outro trabalho. É super gostoso, tá dentro do que eu gosto de fazer. Só que todos os meus cabelos brancos eu estou ganhando graças a essas outras 8 horas aqui na agência. Aí eu cheguei pro meu sócio e falei, cara, me paga um Gatorade, uma coxinha... Você pega a minha parte na agência. Porque uma outra coisa que eu queria muito fazer, eu tava casado na época, eu queria muito ter uma experiência de morar no exterior. Olha só. Porque, pra mim, sei lá, eu era listinha de coisas pra fazer antes de morrer, assim. Então, eu queria muito ir, no caso, pro Canadá. E era impossível com uma agência. E eu falei, não ia ter como, né, cara? Eu vou pra esse lance que eu consigo trabalhar de qualquer lugar do mundo, vendo minha parte na agência, consegui ali... R$20. E aí eu fui pro Canadá. Olha só, já ganhou mais ou menos tanto o site ali, né? Exatamente. Putz, já o valor do primeiro projeto inteiro ali. Mas aí eu me dediquei 100% ao infoproduto, que eu poderia trabalhar de qualquer lugar. E eu fui estudar gestão de negócios digitais, porque lembra que eu falei pro meu pai lá que eu não tinha feito faculdade lá no começo, né? Eu falei, pô, eu posso fazer a faculdade direto no exterior, já no útil ou agradável, facilita o meu visto. E já era. Aí eu fui estudar gestão de negócios digitais no Canadá. Morei 3 anos no Canadá. Sensacional, foi sensacional. cara. Aprendi coisa pra caramba. Foi muito bacana e eu consegui desenvolver a empresa enquanto isso. Ô, Vini, isso foi em que ano, mais ou menos, cara? Cara, eu sempre me perco que tem a pandemia aí no meio, né? Mas tem esse... 2018, 2018. Antes da pandemia. Isso. Cara, e sabe o que eu acho engraçado? Porque você... Pra mim, tá? É um dos maiores propulsores de inteligência artificial. E se a gente for falar sobre isso, automação, inteligência artificial é algo que está no hype. A automação não está no hype agora, mas a IA sim. Mas você já teve sempre esse olhar assim, cara? Tipo, vou pra esse caminho. Não, de forma alguma. É uma parada que apareceu, cara. Eu acho que o ChatGPT as pessoas começaram a falar dele em 2022, 2023, mais ou menos. né? Eu lembro que eu fui uma das primeiras pessoas que ficou sabendo do ChatGPT, e na época eu tava estudando ainda.
E eu conseguia fazer as tarefas, exercícios, tudo com ChatGPT, cara. Achava maravilhoso. Você foi esperto. E a galera não sabia ainda Não. que existia. Aí você não- Agora os professores já Aí estão você não tudo contava ligado. pra ninguém, né? Eu não contava pra ninguém. Eu ficava quietinho ali e tal. Boa. Mas foi algo que foi surgindo. E quanto mais eu me aprofundei... Eu sempre gostei muito de aprender. Uhum. Inclusive, às vezes as pessoas me perguntavam, né? Meu Deus, Vinícius, como que você consegue produzir com tanto conteúdo? É verdade. Como que você arranja ideia? Conta pra nós como. E é muito simples, na verdade. Toda vez que eu aprendo alguma coisa nova, eu ganho alguma coisa nova para ensinar. Então, eu nunca me posicionei como um especialista em inteligência artificial, como um especialista em automação. Eu vou aprendendo. No que eu vou aprendendo, eu vou ensinando também. Então, porque eu gosto de aprender. Uhum. Eu gosto de aprender muito mais do que eu gosto de ensinar. Mas você vai aprendendo e vai ensinando ao mesmo tempo. Exato. E é uma maneira super gostosa e super eficiente de eu aprender. E quem ensina, aprende. Exatamente. Isso é muito engraçado. Se toda quinta-feira eu tenho que fazer uma live ensinando alguma coisa pra galera, eu vou querer aprender. E eu não vou querer aprender raso, eu vou querer aprender bem o suficiente para eu poder simplificar isso pro pessoal. Então, eu vou aprendendo assim meio que naturalmente. E Vini, isso é de você? Onde você teve essa virada de chave assim, cara? Isso é ouro. Pessoal, vocês que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, isso aqui é ouro, tá? Cara, É ensinando que você aprende e você criou um infoproduto, você criou uma comunidade. total. Porque eu preciso pagar as contas de alguma forma, né? Mas eu acho que vem muito da minha... Eu sempre fui curioso, assim. E aí eu não sei se talvez da minha criação de alguma forma, se é algo inato, mas sempre fui curioso. Eu sou daqueles caras que, vou viajar. Eu vi uma estátua. Eu quero saber de quem que é aquela estátua. Quem foi essa pessoa? Por que essa pessoa tem uma estátua gigante na frente de um castelo? E era muito louco, porque às vezes eu ia viajar, alguma coisa assim, e daí eu perguntava e todo mundo, não sei. E as pessoas não... Bizarro, né, cara? As pessoas não tinham interesse em saber, tipo, caraca, olha só até as próprias pessoas acho que moravam no local, né? Perigoso não saber, né? Exatamente. Isso sempre me incomodou. Um negócio que me incomoda muito. Os nomes de ruas. Você mora numa rua que provavelmente tem o nome de uma pessoa, que 90% das ruas do Brasil tem. Aí você pergunta, quem foi essa pessoa? E normalmente as pessoas não sabem que foi a pessoa que dá nome pra própria rua. Eu vou te contar um segredo. O nome da minha rua eu não sei quem é. Olha só. Eu sei o nome, mas eu não sei o que ela fez, essa pessoa. Eu não sei quem ela é. Cara, vou te dar um exemplo aqui, abrindo um parênteses e já... Me dá um exemplo, falando então. onde eu moro. O nome da minha rua é Werner Goldberg, que é uma droga, porque toda vez que eu tenho que dar um endereço, eu tenho que soletrar o nome da rua. Só que Werner Goldberg, eu fui pesquisar quem que era esse cara. E ele era um cara que, durante a Segunda Guerra Mundial, ele estava no exército nazista, e ele era colocado em todas as publicidades como, tipo, sendo a pessoa perfeita, sabe? Uhum. Loiro, olhos azuis e não sei o quê. Ele era, tipo, o garoto propaganda do rolê. E aí descobriram, no decorrer da guerra, que ele era judeu. Caramba, cara. E aí virou completamente o rolê, assim, e tal. Não lembro agora. Virou de cabeça pra baixo o negócio. Alguma coisa do tipo. Caramba! Eu falei, caraca, é o nome da minha rua. Uma puta história, daria um filme, sabe? E as pessoas não sabem. Então eu acho que essa curiosidade de olhar de um jeito mais curioso pra cima das coisas me ajuda a aprender muito. E quanto mais eu aprendo, mais eu consigo ensinar. Sensacional. Primeira frase do podcast, tá, gente? Já pra gente começar com pedrada, tá? A curiosidade abre portas. Com certeza. Com certeza. Curiosidade absoluta. abre portas. Eu gosto muito dessa filosofia e eu sou um cara também que me considero muito curioso. Aprendendo com você agora, vou ser mais curioso agora de descobrir o nome da minha rua lá e depois eu vou te mandar Por favor. o que é o significado da rua. Talvez você pode ser um pouco mais inteligente do que eu e não falar pro público em qual rua que você mora, né? Mas sei lá, deve ter mais ruas com esse nome pelo Brasil. Pode ser. Pode ser. Mas, cara, eu acredito muito que quando a gente é curioso, a gente vai atrás, mão na massa mesmo, porque hoje, cara, a gente tá vivendo um tempo que as pessoas são muito imediatistas. As pessoas querem tudo muito mastigado. Inclusive, você ainda... Eu vou fazer um jabazinho seu aqui. Você que não assina ainda ou me dá um exemplo, entra no @ do Vini, que é @agência de bolso, __. Isso. Lá você vai ter o link para você assinar a comunidade, a maior comunidade que você vai aprender sobre automação e a inteligência artificial junto. Me dá um exemplo. Eu sou assinante. Eu sou CEO de uma empresa, eu sou sócio de agência, mas eu aprendo e coloco a mão na massa, tá? E, cara, falando sobre tudo isso, da curiosidade, aí entrou lá, gente, tem muita aula lá, Vini.
Tem. Eu não tô conseguindo Bastante acompanhar, coisa. cara. Como que é isso, velho? Mas a culpa não é minha, é porque as coisas mudam toda semana, cara. Toda semana. A gente verdade. tava falando um pouco em off aqui antes. Pô, até 3 semanas atrás o ChatGPT fazia as melhores imagens, agora o Google lançou o dele. Mas antes disso, o Grok tinha lançado uma ferramenta de imagens que era sensacional também. Então, cara, toda hora tá surgindo alguma coisa diferente. Uhum. Então, toda hora eu tenho que estar aprendendo e toda hora eu tenho que estar gravando conteúdo para ajudar o pessoal. É impossível você não ficar com aquela sensação de FOMO, né? De fear of missing É verdade, out. verdade. Você vai perder alguma coisa, Eu eventualmente. tenho muito isso, sabia? Com certeza. Agora, o que eu acho importante é você tá aprendendo alguma coisa. Eu, sinceramente, se você me perguntar assim, Vini, realzão mesmo, inteligência artificial, eu falo, cara, em algum momento esse negócio vai ferrar a comunidade, eu acho que vai roubar uma cacetada de emprego. Pela velocidade com que isso tá evoluindo, eu não sei se a humanidade vai conseguir lidar com Eu essa também parada. acho, Vini. Eu O que também que eu acho. quero? Ganhar dinheiro até lá, pô. Pra ficar de boa, né? Exatamente. Eu penso isso também, cara. Eu acho que a galera está. Eu sei que daqui a pouco nós vamos voltar para esse assunto da comunidade, mas até que você entrou num ponto muito importante. O pessoal está com medo de fato, mas as pessoas, sabe o que eu percebo, Vini? Elas estão tentando jogar a IA pra debaixo do tapete. Não adianta. Cara, não adianta. E aí, assim, eu acho que em algum momento vai roubar o emprego de todo mundo? Acho. Mas com certeza vai roubar primeiro da galera que não sabe usar. Exato. E da galera que tá fingindo que não existe. Exatamente. Poxa, pega o negócio. Eu não quero ser essa pessoa. Eu também não. Vou ganhar dinheiro e surfar nessa onda o que eu puder, pra se, sei lá, daqui 20 anos, 15 anos, não sei, colapsar o rolê, eu vou ter o meu pé de meia guardadinho ali. Eu tô junto com você, Eu cara. acho que é mais ou menos por aí. E se você quiser estar junto com a gente, entra na comunidade que vocês vão entender o que eu tô falando. Pô, Aprendam. 67 por mês. Pô, é barato, cara. Na boa. É barato. Muito barato. E assim, Vini, cara, tem muita coisa lá, e o que eu tava comentando. Cara, eu não tô conseguindo acompanhar. Você dá uma segurada lá, pelo amor de Deus, que eu tô sim tendo fomo, cara, porque assim, eu parei na aula lá que eu tava tentando fazer os posts automáticos. Gente, dá pra fazer post automático com a inteligência artificial. Você planeja todo o seu conteúdo, roteiriza ele e ele entra automático no Instagram. Vocês sabiam disso? Como que você aprendeu a fazer isso, cara? Que doideira é essa, cara? Às vezes eu acordo, assim, e quando eu tô tomando café da manhã ali, eu penso, se eu pudesse apertar um botão e automatizar alguma coisa da minha vida agora, o que seria? Em geral, se você se faz essa pergunta, é bem provável que a gente já tem tecnologia para automatizar isso. Talvez não fique perfeito, talvez não seja bom o suficiente ainda, mas assim, um pedacinho pode ser, para né? automatizar essa parada. A gente tá fazendo um podcast aqui. Daria para automatizar esse podcast? Já dá para automatizar o podcast. Dá para automatizar todo o roteiro aqui, dá para criar uma persona minha, dá para criar uma persona sua e fazer. O resultado é legal? Não, ainda não. Ainda mas não. Daria mas pra você fazer. já tem o caminho. Exatamente. E eu sei, eu já escutei o seu podcast, para quem não sabe também, eu tô fazendo muito jabá teu hoje, mas para quem não sabe, o Vini também tem um podcast inteiro feito por IA, né? Exato, que funciona mais como um laboratório ali, né? Mas é legal, Mas cara. É legal, é da hora. E vai provando que dá para fazer quase tudo, assim. Então, se hoje você trabalha com alguma coisa e você faz algo que é minimamente repetitivo... É verdade. Provavelmente já dá pra automatizar. É verdade. E, cara, nós vemos muito, né, Vini? Os japoneses, eles estão muito à frente nisso, né? Sim. Eu gosto muito de assistir vídeos, eu ainda não visitei. A Ásia como um todo. Assim. A Ásia como um todo. Coreia do Sul, por exemplo. Não a Coreia do Norte, mas a Coreia do Sul. Cara, porra, os caras estão muito à frente, né? E eu vejo que nós ainda estamos nessa quebra de disruptura, de como que nós vamos aceitar isso no nosso cotidiano. E eu concordo totalmente com as suas palavras que a IA vai chegar um momento que ela vai entrar... assim, ainda mais no nosso cotidiano, né, cara? E falando um pouquinho sobre a comunidade, assim, e tudo mais, onde vem as inspirações para você continuar, mesmo com tudo isso que tá acontecendo no mercado, sabe? Porque ainda existe essa contramão. Né? As agências, mesmo você sabe que tem muitas pessoas que trabalham na nossa área que são um pouco contra, né, Vini? Total. Tipo, eu não quero mexer com isso, né? Total. Cara, tem um projeto que eu tô fazendo agora para uma marca que eles estavam desenvolvendo uma ferramenta, eles tinham 40 pessoas na equipe desenvolvendo essa parada há 3, 4 meses já, e não saía o rolê. E aí eu conheço bem o dono e tal, eu falei, cara, deixa eu montar um negocinho pra ti, um protótipo aqui desse rolê. E aí eu fiz tudo no code e tal,
com uma interface sensacional, muito mais bonita. Eu tenho um apreço ali pelo design das coisas. Em 3 dias eu apresentei para ele um protótipo funcional, 100%, banco de dados, tudo funcionando bonitinho, que a equipe de 40 pessoas dele não tinha entregue antes. Beleza, quer dizer que dá para eu pegar esse produto agora e colocar ele para rodar já? Não. Eu não arriscaria. Eu contrataria um indiano para dar toda uma revisada no código, que normalmente eu contrato indiano no Fiverr, assim. Então, mas por que indiano, você disse? Porque sempre, não importa o quão bom você seja, sempre vai ter um indiano que faz mais barato e mais rápido. Eles já passaram os chineses nisso, né? Cara, a Índia, pra TI, os caras são muito bons. Pra código, assim, é muito bom mesmo. Então tem esses sites de freelas e normalmente aparece muito indiano, eles são muito bons. Olha só, nisso. cara. E eles são bons em cibersegurança e tal. Então você monta ali o teu protótipo com IA e aí depois sim, você coloca na mão de um desenvolvedor que vai revisar aquilo dali, que vai dar um check-up de segurança. Que legal, cara. Mas não tem necessidade de você colocar 40 pessoas para abrir lá o bloco de notas para escrever código, sabe? Então eu acho que ainda os gestores, porque talvez não tenham curiosidade de aprender, não perceberam o que dá para fazer, não percebendo o que dá para fazer, eles não conseguem mexer na estrutura deles e acaba ficando muito pouco ineficiente. Qual que é o problema? Quando o concorrente dessa pessoa perceber, o concorrente vai conseguir fazer muito mais rápido. E essa pessoa que está ainda com os passos atrás, ainda com isso, vai perder muito tempo de mercado e depois para ela tentar sair na frente, cara, o tanto que ela vai ter que trabalhar para poder chegar lá. Exatamente. Isso não... E aí, eu até cheguei a produzir um conteúdo sobre isso. Eu acho que a inteligência artificial não vai ajudar a gente a trabalhar menos. De forma alguma. Eu acho que o novo normal vai ser trabalhar pra cacete. Me diga mais sobre isso. Porque, Por que você acha? Vai lá, vamos pensar... pode falar marca aqui, né? Pode, sem problema. Várias já. Não, sem problema. Não, mas imagina, você pega uma Hotmart, por exemplo. A Hotmart, eles têm um software de gestão de cursos e tal, pagamento, etc. E eles têm um time de desenvolvedores, se eu não me engano, tem 200 pessoas no time de desenvolvedores da Hotmart. E vamos supor que esses 200 desenvolvedores, eles entregam ali 2 funcionalidades por mês. Pô, legal. Os 200 desenvolvedores estão há 10 anos entregando 2 funcionalidades por mês. A partir de agora, eles podem demitir todo o time de desenvolvedores e continuar liberando 2 funcionalidades por mês. Vai lá, não demitir todo mundo, né? Mas reduzir bastante. Sim. Talvez até 50% consegue reduzir, né? É útil. Talvez não, porque a Rubla, que é concorrente da Hotmart, talvez eles tenham 200 desenvolvedores, só que eles colocam os 200 desenvolvedores para trabalhar com IA. E aí, ao invés deles estarem entregando 2 funcionalidades por mês, eles vão estar entregando 30 funcionalidades por mês. Então, talvez as empresas mantenham o time, se o time conseguir trabalhar com IA, ou eles vão demitir quem não trabalha com IA e contratar quem trabalha, mas o novo normal vai ser entregar muito acima da média. Então, assim, se antes a Hotmart demorava 1 mês para entregar uma modificação, alguma coisa, agora eles vão estar entregando em 1 semana. Caramba. E aí, toda hora a gente vai ver... Cara, nunca antes na história a gente viu tanta startup surgindo. É verdade. Hoje a gente tem startups... A galera fala muito do One Person Unicorn. Quem é que vai ser a primeira startup de uma pessoa atingir 1 bilhão de valuation? Mas já tá rolando isso no mercado. Tem algumas. Tem várias, né? A equipe... eu tava vendo quais eram as empresas mais bem avaliadas que funcionaram. Se eu não me engano, a OpenAI tem, tipo, 100 e poucos funcionários. Cara, eu vi isso. É absurdo. É bizarro. Tá avaliada em 40 bilhões de dólares. É bizarro, cara. E tem, às vezes, menos funcionário do que um mercado aqui de São Paulo, sabe? Bizarro, cara. Então, cada vez mais a gente vai ver isso. Então, acho que a gente vai ser bombardeado por muita coisa. E se hoje, sei lá, o Nano Banana ajuda a gente a facilitar o nosso trabalho, e hoje ele tá facilitando e tá agilizando as coisas, amanhã depois, quando todo mundo estiver usando essa parada, eles vão exigir muito mais de você. Então, o teu cliente na agência que te dava o prazo de 1 mês para você fazer um cardápio, agora você vai ter que entregar esse cardápio em 3 dias. Cara, você entrou agora num assunto, eu como dono de agência já estou sentindo essa dor, tá vindo. Por quê?
O cliente hoje, cara, ele tá muito mais a velocidade. Eu até falei isso no começo do ano, cara. Eu disse que tem três movimentos que estão acontecendo no mercado de marketing, um deles é velocidade. E eu percebo que hoje é difícil você encontrar um profissional que ele entenda, porque o pessoal brinca do fritar pastel, né? Ah, o cliente... Cara, o cliente acha, e é isso que a gente tem que entender que vai ser. Né? Qual é o conselho que você deixa? Porque, cara, pra mim, você é um cara propagador da mensagem, as pessoas te escutam. Abre a cabeça desse pessoal, explica pra eles que, cara, a gente não tem que brigar contra o movimento. A gente não tem que levantar a bandeira e sair pra rua contra a IA, a gente tem que só ter ela a favor. Qual é o conselho que você deixa pra essa pessoa? Fala, ô designer, usa, cara. Ô videomaker, usa, cara. Testa. Eu acho que você não é obrigado a usar, porque o sucesso é opcional, pô. Então... mas você já deu a resposta. O sucesso é opcional. Exatamente. Mas o cara vai ganhar. Assim, se você não... Cara, eu escuto de pessoas falando assim, putz, eu ouço muito falar, nunca nem abri o ChatGPT. Como assim, eu escuto também. Como assim? É tipo, literalmente uma ferramenta que vai ser essencial. Não necessariamente o ChatGPT, né? Mas assim, é essencial essa parada. Não faz mais sentido... Hoje, ainda faz sentido dentro de uma agência você ter um time de designers e tal. Tem muita coisa que a IA ainda não chegou lá. Mas assim, você pega copywriting. Cara, não faz sentido você ter um time de copywriters completo. Você pode ter um copywriter sênior que vai estar ali fazendo os prompts e tal. Mas assim, eu colocar um copywriter para escrever todo o texto das minhas landing pages e ficar um mês inteiro em cima disso, não faz sentido, cara. Gente, e assim, para você que tá nos ouvindo, nos assistindo aí, que não tá entendendo nada do que a gente tá falando, a gente tá falando do universo de inteligência artificial, de automação, como que a gente pode melhorar a eficácia da nossa entrega utilizando essas ferramentas. A gente eu não tô querendo obrigar que as pessoas usem. Eu gosto muito dessa sua fala. Mas ela vem para facilitar e a gente ganhar tração e velocidade e resultado para o nosso cliente. Porque, cara, tem uma coisa que a automação e a IA ela é potente, é entregar resultado. Com certeza. E isso é algo que é bizarro. A gente que tá nós que estamos no ecossistema da RD Station, que trabalha muito com automação, a gente vê isso na pele ali, cara. Como que a gente consegue resgatar, por exemplo, clientes que estavam na jornada de compra, ele ali no meio ele se embolou, porque hoje a jornada de compra não é mais linear. A gente consegue, na automação, recuperar esse cara. A gente chama isso de carrinho abandonado, por exemplo. Então, a automação ela vem para nos ajudar não só nessa questão de marketing, mas no seu dia a dia. Vou dar um exemplo besta aqui, tá, Vini? Óbvio que você tem vários e vários cases dentro da comunidade, me dá um exemplo, mas eu vou dar um exemplo aqui agora, não querendo ser repetindo a palavra, mas você vai, por exemplo, viajar lá para Nova York. Tô perdido, não sei o que eu faço. Cara, entra na IA e faz o seu roteiro. Total. Será que as pessoas pensam mais isso? do que isso. Eu tava no Japão. Pô, você tá no Japão, você não faz ideia de como funcionam as coisas. E aí eu precisava comprar um passe de metrô. Você para nas maquininhas. Eu peguei o ChatGPT, eu ia tirando foto das cenas e falando, onde que eu clico para comprar o passe? Sensacional. E aí ele falou, vai no canto superior tal. Daí ele me perguntava, que tipo de passe você quer? E eu falava, eu queria o passe pro dia inteiro. Dele, então volta aqui. Porque tá tudo escrito em japonês, não tem nem em inglês, né? Tava escrito em japonês, cara, bizarro. Tava escrito em japonês. E mesmo que tivesse escrito em inglês, às vezes você não entende qual que é a lógica. Verdade. Porque, por exemplo, você pega Nova York, cara, o sistema de metrô de Nova York é uma animal, loucura, você não sabe onde que você tem que pegar, que andar que você pega, etc. Cara, você pega ali, coloca o chatzinho, que nem eu te falei que eu sou curioso. A última viagem que eu fiz, eu olhava uma estátua, eu tirava a foto da estátua, perguntava pro ChatGPT quem que é essa pessoa. Foi a primeira viagem, foi no final do ano passado. Foi a primeira viagem internacional que eu fiz, fui para Portugal, com o ChatGPT. E aí o aplicativo e tal, e conversando, e colocava no fonezinho aqui, ia fazendo pergunta pra ele. E a experiência de viagem foi completamente diferente. Completamente diferente. Parecia que você tinha um guia particular. Total, porque ele consegue me ajudar. Eu consigo mostrar alguma coisa pra ele, ele me fala, é isso, isso e aquilo. Ele consegue me ajudar a resolver problemas, ele consegue me ajudar a olhar um cardápio e entender o que é aquilo. Às vezes, para você não dar uma gafe, sei lá, de perguntar alguma coisa, você pergunta sobre a cultura. Boa, aí você fala também uma palavra nossa que para eles é diferente, Exato. Aí você tá xingando, né? Você não sabe. Então, sei lá, eu queria chamar o garçom, aí eu posso perguntar pro ChatGPT, como que eu chamo? Eu tô em Portugal, eu posso simplesmente gritar garçom, gritar, e aí, campeão?
falar o que a gente fala aqui no Brasil, né? Então, às vezes, são coisas bobas, Aham. mas às vezes são coisas muito úteis Sim. também. Sim, eu vejo muito isso mesmo. Não só o ChatGPT, outras inteligências artificiais. Cara, imagina um pirar aqui, um supermercado que já tá instalado isso no carrinho. Ó, criamos um produto, hein? Sensacional. Imagina que louco isso. Porque eu vejo muita automação hoje ligada com IA para facilitar até nesses. Eu tive um podcast semanas atrás com o Eduardo Campos, que é o cara que é o professor de IA, o cara propaga a mensagem de IA. E ele falou uma coisa, cara, que achei muito, muito legal. Que se você tirar uma foto do supermercado que você tá e pedir pra IA te explicar onde fica as seções, ela já fala isso. Caraca. E ele fez ao vivo pra mim ali. Isso então, é assim, muito legal. cara, olha que bizarro que a gente tá conversando aqui. Por quê? Dá pra criar tantos produtos, criar tantas novas funcionalidades para as pessoas nas suas atividades diárias que a gente às vezes, poxa, tá na minha mão ali, eu posso Quer criar. saber um negócio muito legal que eu fiz? Eu sou terrível para a questão de finanças, não entendo droga nenhuma, mas eu queria começar a entender um pouco mais minimamente. E aí eu descobri que existe um negócio chamado índice de inflação. E aí eu fui descobrir, né, a inflação, o quão mais caras as coisas vão ficando ao longo do Como tempo, que funciona isso, né? Exato. E aí eu fui procurar como que era calculado o índice de inflação, como que eles definiam quantos por cento a inflação aumentou. E aí eu vi que é o IBGE que define o índice de inflação oficial do Brasil, e eles têm uma cesta de produtos base que eles vão monitorando os preços, né? Então tem lá, sei lá, o óleo de girassol, tem a farinha de trigo, tem não sei o que, e eles vão monitorando isso. E eu fui ver qual que era essa cesta de produtos. E eu vi que tem um monte de coisa lá que eu não consumo. E tem um monte de coisa que eu consumo que não estava lá. E eu falei, vou criar meu próprio índice de inflação. Para eu saber como que a inflação está me impactando. E aí eu criei uma automação que toda vez que eu vou no mercado, compro alguma coisa, eu tiro foto da notinha fiscal e eu mando no WhatsApp, para um agente meu no WhatsApp. E ele vai armazenando esses valores com o passar do tempo. E aí eu comecei isso faz 2 meses agora. Mas eu consigo ver já quais são os produtos que eu mais consumo, porque ele vai salvando tudo isso no banco de dados. Cara. E a minha ideia vai chegar no final do ano e eu vou saber qual que é o meu índice de inflação, quanto que as coisas aumentaram pro que eu normalmente compro, no mercado que eu normalmente compro, o que isso me afetou, quais são os produtos que mais cresceram. Ele vai falar, pô, macarrão cresceu 50%. Aí eu vou falar, pô, vou parar de comer macarrão. Cara, que loucura isso, cara. As pessoas não pensam nisso. Isso é um produto. Isso é um produto. E você vai vender esse produto? Eu não sei. Todo dia eu tenho ideia de um monte de produto para fazer, só que cara, tudo envolve muito mais trabalho, né? Além disso. Então, se eu for lançar todas as ideias que eu tenho, eu não vou dar conta. Então, se alguém quiser lançar aí, não tem problema. Você já tá contando. Eu não vou cortar essa parte, hein? Oi? Eu não vou cortar. Tá sossegado. Mas se você quiser lançar também, me chama pra assessor. Eu adoro ser um Imagineer. Gostei. Eu quero só imaginar, não quero executar nada. Gostei. Cara, cara, mas assim, eu quero saber, Vini, você tem que contar pra mim, cara, as pessoas precisam de mais Vinícius na vida delas, né? E, cara, de onde vem essas ideias, cara? Tipo, você é um cara totalmente empolgado, você fala, brilha seu olho, dá pra perceber isso. E isso não é só ser curioso também, que embora seja a nossa primeira dica aí do podcast, mas o que mais, cara? Pra ser assim, tipo, eu vou fazer isso, vou testar. Eu tenho alguns hiperfocos na minha vida, sabe? Sabe aquele meme de que assunto que você conseguiria falar durante 1 hora sem preparação? Eu gosto muito de Império Romano, eu gosto muito de MMA e eu gosto muito de criatividade. Caramba! Criatividade é um baita assunto que eu já estudei muito sobre criatividade. Eu tenho um curso de criatividade, eu dei workshop de criatividade. Boa parte das minhas palestras são sobre criatividade. Total. Eu tô lançando um livro que vai sair pela editora H1 agora em fevereiro de 2026, que é Como Nunca Mais Ficar Sem Ideias. Gostei do nome. É uma parada que eu sempre gostei. E como que eu comecei a estudar criatividade? Porque lá no começo da agência, toda vez que a gente ia planejar alguma campanha, alguma coisa assim, as pessoas falavam, chama o Vini que o Vini tem umas ideias massas, chama o Vini e tal. E às vezes eu chegava no brainstorming e aí eu não tinha uma ideia. Porque eu não sabia o que eu tinha que fazer para ter as ideias. Às vezes elas apareciam, às vezes não.
né? Então, eu não podia mais depender desse fator divino, né? Dessa inspiração que apareceria. Tipo, uma hora vai chegar, né? Não é. Exato. Eu precisava que a criatividade coubesse numa planilha de Excel. Eu precisava que a criatividade aparecesse quando eu quisesse. E aí eu comecei a estudar como ter boas ideias. E aí saiu o livro e tal, o curso, etc. Mas basicamente eu mapeei aí 7 métodos de ideação diferente que eu acabo aplicando no dia a dia. Para te dar um exemplo Boa. bem simples. Um dos métodos é o método de substituição. Então você pega qualquer coisa e começa a substituir as paradas por outras. Então você pega aqui o podcast que a gente está agora. E se a gente trocasse esse estúdio por alguma coisa? O que poderia ser? Poderia ser uma praia. Poderia ser um bar. Poderia ser dentro de um navio. Pô, dentro de um navio ia ser legal, ia ficar bem tonto. Poderia ser no meio de uma balada. Bem tonto. Imagina, você coloca uma mesa numa balada um fone com redução de ruído. Imagina. Exato. Daria pra fazer no meio de uma balada. E as pessoas num bebendo, estádio de atrás. futebol, Flamengo jogando lá atrás e você entrevistando aqui a torcida num podcast. E aí você começa a se perguntar. Você percebeu que é muito simples, você só está substituindo um elemento. Sim, mas você tem o insight certo. Você tem a pergunta certa. Exato. Então, a técnica da substituição ela funciona como um atalho super criativo. E aí, o que eu acho mais importante quando você está aplicando qualquer técnica dessa? Falar, discutir. E às vezes as pessoas elas ficam retraídas de Total, Vini. porque uma vez eu dei uma ideia numa reunião, as pessoas riram de mim, alguma coisa assim. Irmão, brainstorming é pra gente ter ideias. Você falou do navio aí. Porque veio na tua cabeça e você falou. E é isso. A gente precisa lançar isso? Porque a gente precisa discutir. Eu não tenho medo de falar, Vini. Exatamente. Mesmo que seja abobrinha, cara. Eu acho que as pessoas, elas estão... Nós vamos entrar para mais uma caixinha de coisa aqui, mas eu gosto assim. As pessoas, elas precisam, cara, entender que todos nós somos aventureiros de tudo. Ninguém... Acho que quem acha que sabe tudo, cara, pra mim já sai perdendo. Nós temos que sempre estar numa mesa... É o famoso ser o mais burro da mesa. E dane-se se eu falar merda, tá, gente? Eu falo palavrão no podcast. Dane-se se eu falar merda. Então, assim, cara, eu acho que as pessoas, elas têm muito essa questão. Uma vez eu fui falar e me julgaram. Cara, dane-se, velho. Joga tuas ideias ali. E tem uma sacada tua que eu gosto muito e que eu uso, tá? Que é daquela caixa, que é o dinheiro infinito. Na verdade, eu uso muito essa é a técnica de limitação. Então, você pode... Tem várias coisas que eu uso, principalmente hoje eu sou muito contratado. As empresas me contratam pra gente fazer brainstormings guiados. Então, a empresa vai fazer um evento, quer fazer um brainstorming com a equipe ali, eles me chamam pra eu guiar esse processo de brainstorming. E aí, a primeira coisa, antes do dinheiro infinito, eu gosto de chegar pra galera e falar: pessoal, qual que é a pior ideia que vem na cabeça de vocês? Qual que é a pior ideia possível pra gente resolver esse problema? Massa, você já dá abertura você já libera, ali, cara. E a galera vai falando. E assim, cara, ficaria extremamente surpreso com a quantidade de ideia merda que que só o fato dela ser um pouco discutida, ela vira uma baita ideia legal. Massa. Fica muito da hora, sabe? Então, às vezes, a nossa ideia de um podcast na balada, é uma ideia meio merda. Mas se a gente discutir mais 20 minutos em cima disso, a gente vai conseguir transformar essa ideia num negócio muito legal. Sim. E vamos pegar um pouquinho desse gancho rapidinho. Eu faço um compilado toda semana no LinkedIn, ele bomba, no Instagram não. Até no Instagram me dá uma força aí, cara, porque tá entregando pouco, né? Mas enfim, eu faço um compilado toda sexta, inclusive, né, essas últimas que eu fiz agora. Eu vejo que as grandes marcas, elas têm essas ideias e eu tenho certeza que sai disso. Vou dar um exemplo pra você. Pegaram a senhorinha lá que faz academia lá do... Você ficou sabendo disso? A senhorinha que faz academia lá, ela é super crossfiteira, a irmã, esqueci o nome dela agora. E o BK foi lá, pegou ela pra lançar o Whey do BK. O Burger King é muito bom nisso sempre. Cara, mas por que a gente não pensa nisso no dia a dia? Porque tá lá na nossa mão, cara. Isso, entendeu? Tem um exemplo que eu dou em toda palestra que eu faço. Em 2012... os hemocentros de Salvador estavam com estoque muito baixo de sangue, né? E aí Salvador estava precisando de doação de sangue, a prefeitura de Salvador chegou para a diretoria do Vitória e falou para eles: pô, galera, vocês podem fazer uma campanha de doação de sangue? E aí você pensa, a primeira ideia que vem na tua cabeça: vamos fazer um post no Instagram escrito doe sangue, salve vidas. Entrar com uma faixa escrita, né? Chatão. Vamos fazer um vídeo dos jogadores indo doar sangue. Tá, já ficou um pouquinho melhor e tal.
O que o Vitória fez naquela oportunidade, a camisa do Vitória, eles são rubro-negro, né? Então é listrado preto e vermelho. E eles tiraram todo o vermelho da camisa. E eles chegaram num jogo sem o vermelho na camisa, e a torcida ficou maluca. Tipo, como assim? Tá doido, vocês mexeram né? na cor do clube, etc. Eles fizeram um acordo com a torcida, eles estipularam metas de doação, e conforme as metas eram batidas, o vermelho ia voltando aos poucos pra camisa. Então, num jogo eles apareciam com o vermelho pela metade, no outro... Gente, eu vi isso aí numa palestra tua, tá? E eu arrepiei, cara. É muito foda. Eu fiquei contando isso pra todo mundo, porque isso foi uma baita de uma sacada. E eu levei pra agência e falei, gente, é isso. E aí eu te pergunto, qual a chance dessa ter sido a primeira ideia deles? Não. Nenhuma. Não foi. Nem Então, a às pau. vezes, as pessoas chegam pra mim e elas falam, ai, Vini, eu não sou criativo. Pô, será que você não é criativo ou você tá parando nas primeiras ideias onde ninguém é? Porque as primeiras ideias dos caras que bolaram essa campanha também não eram criativas. Só que eles ficaram discutindo em cima das ideias, eles não tiveram medo de discutir, não tiveram medo de falar o que tinha. Provavelmente teve um monte de ideia ruim nesse processo, até que eles chegaram Cara, numa isso ideia foi lindo. genial. Isso é digno de premiação, cara. Lindo. Eu achei isso aí sensacional. E quando eu falei, pessoal, do dinheiro infinito, é o que que é, tá? Só pra vocês entenderem. Quando a gente vai discutir um brainstorm, a gente faz uma chuva de ideias na mesa, a gente joga assim, cara, finge que você tem o dinheiro infinito. Não pensa que o cliente tem uma limitação de investimento de 100 mil reais, por exemplo. Pensa que ele tem 1 bilhão. Então, isso vem da questão do dinheiro infinito, que eu aprendi naquela caixa, que eu jogo isso pro time. Então, a gente estuda muito esse quesito. Então, cara, quando você vem com esse viés, fala as merdas que você tem na cabeça, mais o dinheiro infinito, vem uma combinação boa, hein? Exatamente. E aí deixa a galera falar. Depois que teve um monte de ideia discutida, aí você fala, beleza, e como que a gente adapta isso com 200 reais de orçamento? E você vai discutir mais em cima disso. Boa. E aí você vai perceber que tem várias coisas que são... Cara, na verdade, as campanhas mais geniais, elas nem envolvem orçamentos milionários, etc. Quando eu vou dar workshop, a gente percebe que as equipes que elas têm menos limitações, às vezes são as equipes que entregam algo que é menos criativo. Porque eu gosto de fazer esse lance de fazer a pessoa imaginar tudo o que é possível e depois dar uma limitação muito grande pra ela. Tipo como? Dá um exemplo pra mim. Cara, imagina que beleza, você já imaginou toda a campanha, vamos já viajei, né? Beleza, agora imagina que você tem que lançar essa campanha, mas teu público inteiro é analfabeto. Caramba. E aí você vai ter que refazer essa campanha Você vai imaginando de que você 0 a não 100. vai poder usar outdoor e não sei o quê, não pode ter nada escrito, tarará, tarará, tarará. Beleza, você brincou, discutiu 1 hora isso. Agora vamos imaginar que você não pode usar nada na internet. Caramba. E aí você começa a discutir isso, daqui a pouco você vai pegar um pedacinho dessa ideia, um pedacinho da outra e pum, criou alguma coisa nova. E como que as pessoas geralmente elas costumam trazer isso? Elas ficam ali, agora ferrou. Eu tava indo pra esse caminho, agora ferrou tudo. Quando eu faço workshop de criatividade, eu vou passando em todas as equipes e eu vou adicionando essas limitações pra galera. E todo mundo me xinga. Eu coloco a limitação, todo mundo me xinga. E eu falo, relaxa, não precisa ser bom, vocês só precisam discutir. Vai discutindo ideia. O que vier na cabeça, vai jogando. E aí a galera vai. E aí eu vou falar alguma coisa, que você puxa outra coisa, que fulaninho puxa, não sei o quê. Quando a galera percebe, eles já estão discutindo várias ideias em cima disso. E aí no final, sempre rola da galera falar, caraca, putz, aquela limitação deu pra gente uma baita de uma ideia. Que não era só a limitação sozinha, é o fato de todo o processo, de você ter aberto a tua cabeça para todas as possibilidades, você ter colocado uma limitação ali, você ter brincado com ela de diferentes formas, você ter criado um ambiente seguro onde não existe ideia ruim e toda ideia é válida. Então... vai lá, e eu não aprendi isso do dia pra noite, eu realmente... Talvez seja um dos assuntos que eu mais estudei, muito mais do que Império Romano, na verdade. Depois eu quero saber de MMA. Putz, aí você tem mais 1h30 de podcast. A gente deixa aí, bora. Não tem problema não. Mas o que você ia comentar do Império Romano, que ele agrega na sua vida alguma coisa da criatividade? Ou não tem nada a ver? É só, na verdade, a questão da curiosidade. Da curiosidade. Tipo... São seus hiperfocos que você comentou. Porque eu falei assim, eu preciso ser mais criativo. Eu não sou... Não que eu não era criativo o suficiente, mas eu não sabia como a criatividade funcionava. Eu preciso resolver esse problema. Vou estudar então. Então eu vou aprender. E às vezes você fala, caraca, eu não sei editar vídeo, mas seria muito foda se eu editasse. Aprende a editar vídeo então, cara. Você tem todas as ferramentas necessárias. Você tem um computador na sua casa? Você tem um celular? Você tem acesso ao YouTube? Então você consegue aprender. Eu acredito também, tá, Vini? Eu, quando pensei em criar o podcast, cara, até foi algo assim, vou fazer.
bora, vamos começar e é isso. Cria marca, tal, eu sou designer, sei criar, então a gente vai fazendo o que a gente tem com as ferramentas que nós temos nas mãos, né? Ô, Vini, outra coisa que eu tenho de curiosidade, cara, é que assim, a gente vai conversando, vai vendo o tempo passar ali, vai dando um negócio, né, cara? Pô, eu quero perguntar tanta coisa. Eu vi que a sua comunidade, do Me Dá Um Exemplo, ele tem um ganso. Uhum. Cara, eu queria te perguntar isso, se você não puder responder, não tem problema, tá? Mas de onde surgiu, cara? Ele aparece com você agora, tá no feed, tá em todos os lugares. Ele surge, assim como o Sandy Júnior, assim como o Nicolas Cage, que são algumas das marcas que tem na comunidade e tal, de piadas que eu levo a sério demais. Aham. Então, o Ganso, ele surgiu de uma palestra de criatividade, foi a minha primeira palestra na RD Summit, onde eu vou fazendo toda a palestra usando o Ganso como exemplo. Então, eu vou explicar o que é limitação, eu uso o Ganso. Eu vou explicar o que é substituição, eu uso o Ganso. Então, para todos os exemplos que eu dou, eu uso o Ganso. E aí, chega no final da palestra e eu mostro um vídeo que eu gravei 3 meses antes de fazer a palestra, sorteando uma palavra aleatória que seria a minha limitação para aquela palestra. Então, eu literalmente... Foi 100% verdadeiro. Até porque, se fosse mentira, eu teria escolhido uma palavra muito mais fácil. Eu sorteei 2 palavras, que era ganso e funk. E eu precisava criar uma palestra que tivesse isso, ganso e funk. E aí eu me coloquei esse desafio e criei uma palestra inteira que tem ganso. E as pessoas descobrem no final da palestra que esse era o desafio, sabe? As pessoas ficam a palestra inteira se perguntando por que ele tá falando tudo com ganso? Né? E no final, elas descobrem que é isso. E aí a galera... aconteceu um negócio muito legal aqui. Vai lá, você já recebeu vários nomes legais aqui, a Camila Renault vai estar aqui. Aí você vai lá e as pessoas encontram a Camila Renault no evento e falam, nossa, a Camila Renault, que é a pessoa do conteúdo, é a pessoa do branding, charmosíssima. As pessoas me encontravam em evento e falavam, você que é o moleque do Ganso. E eu falei... Porque ficou marcado, né, cara? Foi algo muito alto que você fez, né, cara? Exato. E aí eu falei, beleza, então eu vou assumir que eu sou o cara do Ganso, pra que todo mundo fique perguntando por que eu sou o cara do Ganso. Eu juro que eu ia te dar um presente, eu tentei procurar um ganso de pelúcia. É difícil, cara, é difícil. Eu não achei, cara, eu tentei, eu juro por Deus que eu tentei. O pessoal da agência tentou me ajudar, mas a gente não conseguiu achar. Cara, mas esse lance da criatividade é muito legal, cara. É algo assim que você respira isso e dá pra perceber quando a gente conversa. Por exemplo, quando a gente assiste as suas lives, dá pra perceber o tanto quanto você tá ali na hora sendo genuíno mesmo, sabe? E isso é massa, não tem roteirização. Igual na sua conversa agora, eu notei tanta coisa, acho que eu não passei nem por... Eu tô lendo o teleprompter, na verdade. Ele tá lendo... É o IATA, pessoal, é uma inteligência artificial que tá aqui conversando com a gente. Ô, Vini, então, só pra gente voltar agora, porque eu quero falar muito da comunidade também, cara. Esses dias agora eu parei no... Eu não me recordo agora em qual... Uma das aulas que eu parei era uma... Putz, você fez um negócio com o N8N que abre um site lá e você explicou isso. Conta um pouco mais sobre essa sua ideia aí, para que isso vai ajudar a comunidade e como que as pessoas vão aprender mais. Eu criei uma ferramenta que converte fluxos do N8N no Make. Então, existem basicamente 2 ferramentas que são as mais utilizadas hoje para você montar automações, que é o Make e o N8N. Boa parte dos tutoriais que eu faço, eles usam o Make porque eu acho que é uma curva de aprendizado menor. Você pode entrar lá, make.com. Entra lá e você consegue criar automações do tipo... Toda vez que eu tiver um evento no meu calendário, eu receber uma mensagem no WhatsApp. Toda vez que tal coisa... Ele basicamente conecta 2 ferramentas diferentes, 2 fontes de conteúdo diferentes. Enfim, essas coisas. Gente, e não é difícil de usar, tá? Não é difícil. É fácil. Cara, é fácil. 20 minutos você aprende a usar a ferramenta. E é muito legal, assim. cara. E ela é meio mágica, assim. Você fez o negócio e você fala, cara, pera lá, eu automatizei um rolê. Nossa, eu virei programador, cara. Exatamente. Então, só que tem essas 2 ferramentas. Às vezes é um Make, e depois que você tá manjando ali do Make, as pessoas costumam migrar pro N8N, porque o N8N ele é open source. Então ele você é mais pode complexo, instalar no né, teu também, computador de graça. Exato, ele é um pouco mais complexo. Mas dá pra fazer. Só que... Pelo fato dele ser open source, você poder instalar no teu computador, no teu servidor, você tem todo o lance de mais seguro, né? Os dados estão contigo e ele é de graça. Então, você pode utilizar ele assim. Só que para você pegar os fluxos que você já tem montado no Make, não rolava de você jogar para o N8N. Ele não é compatível. Não se conversa, né? Exato. E aí eu criei uma ferramenta que... monta essa compatibilidade. Então, você exporta o fluxo que você fez no Make, passa pela minha ferramenta, importa ele no N8N.
E aí ele funciona maravilhosamente Muito bem. bom. Então as pessoas podem fazer essas conversões. Excelente. aí. Você entrou com uma solução que o mercado estava precisando. Exato. E você criou assim também, né? Pelo que eu vi, foi isso? Criei. Foi muito rápido, dois né? dias que eu Ô, passei. Vini, e assim, cara, eu misturo muitas perguntas, eu sou assim mesmo, tá? Você já percebeu, né? Normal. Fala, é o TDAH que mora em mim, eu acho. Vence que você tem que tomar pra resolver isso aí. Não, mas aí vai me apagar muito, eu acho, não vai não, cara? Não, Vence deixa ligadaço. Vence não vai te deixar dormir, pô. Gente, esse podcast é contraindicado a suspeitas. Não, a gente não Aquelas tá palavrinhas que indicando correm, sabe? remédio, por favor. Consulte seu psiquiatra. Isso, consulte seu médico, é isso. Ô, Vini, qual foi a coisa mais louca que você já fez hoje, assim, tipo, de criatividade pra algum cliente, um case, assim, fala, cara, isso aqui pra mim foi uau, sabe? Pode ser do Me Dá um Exemplo também, o que vier na sua cabeça aí. Cara, teve uma campanha que a gente fez. Eu tenho uma comunidade que é Aquela Caixa, uma comunidade para profissionais de marketing, onde que você é um encaixotado, inclusive. Adoro ela, inclusive. Todo mês a gente abre uma caixa de conteúdo. E bem quando a gente estava começando aquela caixa, a gente fez uma campanha com o influenciador que foi muito legal. A gente estava numa roda de brainstorming também, a gente falou, pô, a gente precisa trazer influenciador para o negócio, fazer os influenciadores divulgar. A gente começou a pesquisar. Pô, influenciador não dá pra gente contratar, porque a gente não tem verba pra isso. Mas dá pra gente mandar uns press kit pra casa da galera, né? Porque daí o influenciador vai olhar ali e tal e vai achar massa. Primeira ideia que veio na cabeça. Vamos fazer uma eco bag, uma caneca personalizada, a gente manda pra casa da galera. Eu falei, pô, ninguém vai querer isso, irmão. A galera vai olhar uma eco bag caneca, eles devem receber 375 dessa. Não vai ser legal. E ainda que ele poste, ele vai postar, tipo, oh, olha só o que eu recebi. E já era. Ele não vai ficar com vontade de publicar aquilo. E aí a gente começou a pirar nisso. Pô, e se a gente mandar uma carta, um negócio escrito à mão e tal? E a gente ficou discutindo até que alguém falou, pô, e se a gente mandar uma caixa? Porque o nome é Aquela Caixa, faz sentido a gente mandar uma caixa? A gente manda uma caixa com alguma coisa dentro. Aí, pô, interessante. Pô, essa caixa ela pode estar trancada. Ela pode estar trancada. Vocês estavam fazendo o brainstorm ali já, né? Essa caixa ali pode estar trancada e aí primeiro a gente envia a caixa, depois a gente envia a chave pra pessoa. Gostei disso. Interessante. Pô, mas daí enviar a chave junto ia ser ruim. A gente pode enviar um enigma pra pessoa pra ela poder abrir a caixa. Aí a gente falou, pô, e se ao invés de uma caixa for um cofre? A gente envia cofre pra casa das pessoas. Caraca. Aí eu entrei no Mercado Livre e eu pesquisei quanto que custava aqueles cofres de hotel, sabe? Aqueles cofres pequenininhos. E aí eu achei um fornecedor lá, era, sei lá, R$170 um cofre desse. Falei, pô, aí tá no nosso orçamento. Vamos fazer o seguinte, a gente manda cofres trancados pra casa das pessoas. E a gente manda junto um enigma que ela precisa resolver pra ela descobrir a senha do cofre. Só que assim, ela é um influenciador. Ela pode tentar resolver o enigma sozinho? Sim, mas é muito mais fácil se ela postar nos stories e pedir ajuda do pessoal pra resolver esse enigma. Que sacada, cara. E aí foi isso que a gente fez. A gente criou todo um enigma ali massa e tal. E a pessoa, ela postava nos stories pedindo ajuda da galera pra resolver o enigma e ela poder abrir o cofre. E aí dentro do cofre tinha uma eco bag, uma caneca. Não, mentira. Puta, aí você me matou, hein? Mas foi muito legal, porque as pessoas recebiam aquilo e ficavam, meu Deus, eu preciso abrir esse cofre, porque você recebeu um Vou cofre tacar na parede esse cofre aqui, cara. Ninguém chamou a Vou explodir Polícia ele. Federal, graças a Deus. Mas foi muito legal porque as pessoas ficaram muito engajadas, assim. Teve gente que demorou 3 dias pra conseguir abrir o cofre. E ficava postando direto nos stories. E fez live, não sei o que. Galera, me ajuda aqui, não sei o que. Cara, sensacional. E foi muito massa. Foi uma campanha relativamente barata. A gente deve ter gasto, sei lá, R$1.500 comprando uns cofres ali. Mas sabe? assim, perto do que a gente sabe que custa, né, cara? Exato. Não daria pra pagar uma sequência de stories de um desses influenciadores. E como vocês se sentiram depois que deu certo, foi assim, muito cara? da hora, foi muito da hora. Que o Todo sentimento é processo gostoso, né, cara? Foi muito legal, foi muito legal. Que legal. Ô, Vini, a gente tá chegando ao fim, cara, infelizmente, mas a gente vai ter outras oportunidades. Eu não tenho eu não tenho dúvidas, né? Eu falei que eu não tenho certeza, né? Eu não tenho dúvidas, cara, que nós vamos conversar mais vezes. Só sobre MMA. Só sobre MMA, verdade, pessoal. Fiquem ligados aqui no Você Vem Sempre Aqui, que a próxima conversa com o Vinícius Gambetta será sobre MMA. Ô, Vini, seguinte, cara, eu gosto muito, assim, de filosofar também, tá? Qual aí você acha de 1 a 2 tendências de marketing dos próximos anos? E vamos colocar próximos anos daqui 1 ano. Eu não quero daqui 5 anos, porque as coisas estão mudando muito. Joga aí, cara. Joga a ideia. Cara, excelente pergunta. Vai lá. Vamos chover no molhado falando da inteligência artificial, mas eu acho que uma tendência específica é os clientes começarem a entender mais desse rolê.
Então, assim, os clientes vão chegar para tua agência pedindo coisas de IA. Então, se hoje você está fazendo um jingle, o teu cliente vai falar, tá, mas por que você está contratando o locutor e não sei o quê e me cobrando 15 mil reais no jingle? Porque eu vi aqui um tutorial no TikTok que diz que dá para fazer isso com IA. Então, eu acho que uma tendência é isso começar a chegar nos clientes e os clientes trazerem essa demanda para você. Adorei. E aí, se na hora da reunião você gagueja e não sabe o que responder, aí vai dar ruim pra você. Eu adorei isso e vai virar um corte que isso aqui eu vou mandar para meus clientes, porque teve uma campanha que a gente fez, a gente tentou inovar e colocar IA, o cliente falou, não queremos IA. Adorei isso que você falou. Isso é uma baita virada de chave e espero que isso vire uma tendência. Vai vir de trás. E aí, uma outra tendência, eu acho que vai ser o completo oposto, também é uma tendência. Então, quanto mais a gente tem de IA, eu acho que vai ter... Assim como quanto mais direita você tem, mais esquerda você tem, eu acho que o contraponto também vai existir. Então, quanto mais as coisas existirem, forem feitas com IA, eu acho que vai ter aquelas coisas made by human, sabe? Tipo, cara, o nosso negócio é feito. Qual que é o problema pro profissional que fala assim, ah, não, então vai ter essa parte, eu vou ficar nisso daqui. É que esse mercado vai ser desse tamanho aqui. O mercado da IA é desse tamanho, né? Então, vai ser os vegetais orgânicos. Pô, beleza, existe todo um rolê aqui, uma comunidade do vegetal orgânico que não vai colocar nada de agrotóxico, etc. Consegue competir com o agro em larga escala? Não consegue. Né? Então, eu acho que vai existir esse negócio de tipo... Não, são pessoas que realmente não usam IA e desenvolve e ainda escreve ali, tudo certinho, tararão. Mas eu acho que vai ser muito pequeno, muito nichado. Sim, eu gosto disso. Gostei Você foi totalmente fora da caixa aí, cara. Gostei. Eu acho que vão ter essas duas coisas. E é assim, Vini, eu sou hippie mesmo, não gosto de IA, etc. Eu quero ficar nessa galera que vai fazer tudo na mão e parará. Assim como a gente tem uma galera que faz fotografia analógica hoje em dia ainda. Show de bola, existe. A dica que eu te dou, aprende esse outro lado. Boa. E aí você toma uma decisão consciente de não usar. Boa. Show de bola. O fotógrafo que fotografa com câmera analógica hoje em dia, ele sabe usar a câmera digital. Ele opta por não usar. Mas ele sabe usar a câmera digital se precisar. Então, assim, por uma questão de sobrevivência profissional, você vai ter que aprender esse outro lado também. Sim, total. E eu vejo assim, cara, ser curioso, que foi muito que a gente falou aqui, unir a curiosidade com a criatividade, cara, e experimentar. Parar de ter medo ali de pisar na água, né, cara? E óbvio, né, Vini, eu tenho uma última pergunta para fazer para você, que essa aqui é a clássica do podcast, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, e eu preciso tirar de você aí... Qual foi o momento do seu passado, do Vinizinho, né? O que você fez lá, ou pode ser o Vini adolescente também, que você acredita que foi uma coisa que virou, assim, que fez a diferença para quem você é hoje? Você viu que a gente foi de 0 a 100 agora, né? Total. De 100 a 0. De 100 a 0. É que a gente precisa fazer essa pergunta. Eu tenho 2 perguntas que elas são o jargão aqui do podcast, cara. Que é pra gente finalizar com chave de ouro. Vai lá, vou me expor bastante agora. Mas eu lembro de um momento em que eu tava na agência e eu tava extremamente estressado e, sei lá, era a 15ª alteração que eu tava fazendo numa peça ali, porque eu gostava de meter a mão na massa também. E, cara, tava absurdo, assim, o rolê. Eu já tava ganhando dinheiro com os meus negocinhos que eu vendia de infoproduto e me deu uma crise de pânico. E eu fui pro banheiro da agência, eu tranquei o banheiro, eu liguei a torneira para as pessoas não escutarem o que eu tava fazendo lá dentro. E eu comecei a chorar Caramba, cara. Igual criança pequena, assim. E eu acho que aquilo dali me mudou muito. Me mudou muito. Naquele dia eu lembro de ter chego em casa e falado, eu vou viajar, eu vou fazer meu sonho, eu vou, sei lá, mudar alguma outra coisa. Eu tenho... Garantido mesmo, eu tenho uma vida. Eu não sei o que vai rolar depois. Então, eu preciso aproveitar ela de alguma maneira fazendo o que eu tenho vontade, fazendo o que eu gosto. Então, eu acho que esse pontinho essa foi a virada de chave. Mudou bastante. Que legal. E, principalmente, deu me respeitar muito mais, assim. Deu respeitar mais os meus limites, deu me cuidar na minha cabeça também, psiquiatricamente e etc. Então, acho que esse foi um momento bem chave da minha vida. Boa, excelente. Acho que você se expôs bastante aqui para nós, mas foi um excelente conselho, né, cara? Saber reconhecer os nossos limites. E obrigado por você ter tomado essa decisão
por você ser esse Vinícius Gambetta que é hoje. Que é um cara que nos ensina muito, que é um cara que propaga a mensagem, que é o cara que traz para nós todo esse campo aberto assim de possibilidades que a gente pode usar com automação, com IA. Cara, eu só tenho que agradecer realmente você tá aqui, cara, ter vindo, saiu de Alphaville para estar aqui com a gente. Cara, você quer deixar aí eu fazer o seu jabazinho aí também? Acho que eu fiz bastante, mas você pode fazer. Vinícius Gambetta em todas as redes sociais. É isso aí, o cara já tem quase meio milhão de seguidores no Instagram, né, cara? Eu tava famoso quando eu pesquisei Vinícius Gambetta idade no Google e ele falou apareceu. Idade. Ah, que legal! Achei da hora. Tá? Apareceu a altura, idade e tudo. Na altura eu não sei, vou pesquisar a altura. Mas a idade e a data de nascimento ele sabe. Isso é famoso, e eu nunca falei pra ele. Mas você é famoso. Ele sabe. Você sabe. Achei isso muito da hora. Você já tá no quadro da fama ali, cara. Você é o cara. Gente, com vocês aqui já foi o Vinícius Gambetta, um baita bate-papo. Obrigado, meu querido, por você ter aceito essa conversa comigo. Tô muito feliz mesmo. Pessoal, nos vemos semana que vem. Esse foi mais um. Valeu. Você vem sempre aqui. Valeu, obrigado.